Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, aquele podcast que se entrincheirou do lado do conhecimento e está numa guerra contra a ignorância desde 2019, eu acho, né? Não, 18, desde 2018. Eu sou o Pablo Magalhães, ainda um pouco rouco dessa vida louca de professor, e estou aqui acompanhado, como sempre, dos meus camaradas. Estão aqui o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Trazendo aqui notícias verdadeiras, porque aqui o cuscuz é de milho, a tapioca é com fécula de mandioca e a carne de bode é com bodinho. Aqui não tem picanha sem picanha, não. É isso aí, né? Chupa o McDonald's. Só falta o dinheiro, né? Com certeza. Lá das terras das Minas Gerais, direto de Alfenas para o mundo inteiro, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar ao ouvidinho de vocês novamente, calçando minha pantufa e tomando um chocolate quente, porque o frio chegou em Minas Gerais. Vem que vem, frio. A gente tá fazendo frio lá, ó. A gente tava conversando aqui nos bastidores aí, o Kleber, a semana que vem tem previsão de bater 0 grau aqui no sul de Minas, hein? Estamos aguardando ansiosamente. Este evento precisa ser filmado. Aqui vai chegar em 30. Este evento precisa ser filmado. E conosco ela, essa guerreira lá de São Paulo, para o mundo também. Senhora Catiane Bispo. Adorei a apresentação, Pablo. Fala, galera, bom estar aqui com vocês novamente. Felipe, vamos combinar assim, então o frio que tá aqui em São Paulo eu mando pra Alfenas, tá bom? Pode mandar que a gente tá preparado. Ótimo, então o frio pode ir pra Alfenas. O Felipe falou agora, tô imaginando Alfenas com aquelas máquinas de quebrar gelo prontas, né? Aqueles motores, aqueles caminhões que limpam as ruas, né? Pra tirar a neve das ruas. Eu tô assim já, Felipe. Já rapaz, bem que podia. Mas Catiane tá falando de São Paulo pra Alfenas, dão mais ou menos 3 horas. Então, assim, não tá tão longe. O frio que tá em São Paulo já tá aqui também, já tá chegando aqui, entendeu? Tem uma teoria de que choveu em São Paulo, chove aqui. Até hoje tem funcionado. Tem 3 anos que eu tô aqui, tá funcionando. Tá vendo aí? Aqui hoje tá batendo 16 graus aqui, agora, nesse exato momento. Mas a sensação térmica deve estar de uns 10. Né? 16 graus, ou coisa boa. Aqui em São Miguel dos Campos, que é onde eu estou agora, nas Alagoas, de dia faz 30. De noite faz 20 graus, ó. É bonzinho. Mais ou menos aí tá agradável, né? Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração, como sempre, para mais um episódio do podcast. E hoje, claro, especial Geopolítica na Latinoamérica. Muitos ouvintes curtem, muitos ouvintes esperam ansiosamente para esse tipo de episódio ser postado. E hoje é o dia, vamos falar da nossa querida Latinoamérica, né? O que é que tá rolando, e como a gente já tem muito tempo que não faz um episódio da Geopolítica na Latinoamérica, hoje é dia de a gente pegar o nosso avião e sobrevoar a Pachamama como um todo para saber o que é que tá acontecendo, refletir um pouquinho sobre vários aspectos, né? Vamos ver o que é que esse caldeirão vai dar. Catiane Bispo, quais são as manchetes do dia? Fala, galera, vem comigo nessa volta. No Chile, os nativos Mapuche querem recuperar suas terras. Atormentado pela violência e ocupações ilegais, o histórico desentendimento sobre a restituição das terras ancestrais da população indígena Mapuche está em um ponto de virada, com a chegada ao poder do presidente de esquerda Gabriel Boric. Autoridades investigam se promotor morto na Colômbia foi seguido desde o Paraguai. Autoridades paraguaias investigam se o promotor antidrogas Marcelo Pesce, morto ontem em uma praia do Caribe
Caribe colombiano foi seguido desde Assunção por seus assassinos, disse a AFP, o comandante em chefe da Polícia Nacional, Gilberto Fleitas. Como a Venezuela saiu da hiperinflação e o que isso significa para a frágil economia do país. 4 anos e 2 reconversões monetárias depois, a Venezuela sai do ciclo de hiperinflação em que se encontrava desde 2017. Mulher que sofreu aborto espontâneo é condenada à prisão em El Salvador. Mulher foi condenada a 30 anos de prisão e já tinha passado 2 anos em prisão preventiva durante o processo judicial depois de sofrer um aborto espontâneo. OIT. Pandemia terá impacto no desemprego da América Latina até 2024. De acordo com a OIT, a região latino-americana perdeu 49,1 milhões de empregos entre 2019 e 2020 e ainda há um déficit de 4,5 milhões de vagas de trabalhos a serem recuperados. É isso aí. Então vamos para o nosso editorial. Hoje é dia daquela viagem gostosa pela Latinoamérica. Há 2 meses lançamos a última edição desse quadro aqui no podcast, ainda sobre a posse do Gabriel Boric lá no Chile. De lá pra cá, muitas águas passaram pelo rio que nos leva a Pachamama. Vamos embarcar nesse voo informativo pelos países hermanos, a começar pela Argentina. Parece que a pandemia balançou as estruturas econômicas do país. A alta dos preços acelerou principalmente sob o impacto da guerra na Ucrânia e do aumento dos preços dos mercados de energia e alimentos. De acordo com o último relatório do INDEC, o Instituto Argentino de Estatísticas, a inflação atingiu 6,7% em março, algo inédito nos últimos 20 anos. Ao longo do ano, o aumento dos preços chega a mais de 55%. Nos arredores de Retiro, uma das principais estações de trem de Buenos Aires, os vendedores ambulantes estão aumentando suas ofertas na hora do almoço, fazendo malabarismos com a inflação que a cada dia corrói um pouco mais suas economias. É possível dizer que o caso dos hermanos argentinos é apenas um exemplo do que está acontecendo em toda a Latinoamérica. De acordo com a OIT, como vocês viram aí no nosso giro de notícias, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a gente perdeu 49,1 milhões de empregos entre 2019 e 2020, ainda tem esse déficit absurdo de 4,5 milhões de vagas que precisam ser recuperadas. No Brasil, a crise não vem sendo diferente, mas aqui a gente tem um agravante, Temos um governo mais preocupado com as eleições desse ano do que com resolver o problema do desemprego, da inflação e da fome. Enquanto isso, na contramão, a Venezuela parece estar se recuperando, ao menos da hiperinflação que marcou sua história recente. O país está há 4 meses consecutivos com a variação inflacionária de apenas 1 dígito. Parece pouco, mas para eles, para a história recente deles, isso é um ganho absurdo. A inflação em setembro de 2021 foi de 7,1%, seguida de 6,8% em outubro, 8,4% em novembro e 7,6% em dezembro. Esses dados foram divulgados pelo próprio Banco Central da Venezuela. É claro que isso não significa que a crise política e econômica no país tenha cessado. A Venezuela, mesmo sem o prefixo de hiper, continua tendo hoje a inflação mais alta do mundo. Segundo o próprio Banco Central da Venezuela, 2021 acabou com a inflação anual acumulada de 686,4%. Mas a queda inflacionária atual é um respiro muito importante para os venezuelanos. No Chile, uma vitória para os povos originários parece marcar o início de uma nova era. O governo do Boric anunciou na quarta-feira agora, dia 11, que vai dobrar o orçamento destinado à compra de terras indígenas. Hoje, esses terrenos estão em mãos de iniciativa privada, a maioria empresas florestais, mas são territórios reivindicados por grupos originários chamados de mapuches que têm direitos ancestrais a essa terra. E essa atitude não é novidade alguma, tá? Quem acompanha o Geopolítica na Latinoamérica aqui no podcast já sabe que Boric prometeu uma agenda voltada para as minorias sociais, em especial os indígenas massacrados há anos em terras chilenas. Mas vamos girar essa mesa redonda, meus amigos? O que mais vocês conseguem observar da janela do nosso avião sobre a Latinoamérica querida? Manda brasa!
Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Que a gente dá pra ver é que se a gente atrasa nesse episódio, fica com a pauta, ó, ela incha mais que bolo com 1 quilo de fermento. Porque a América Latina realmente tem muita coisa, sempre aqui é um turbilhão de situações políticas, econômicas, sociais. Quando a gente foi fazer aqui a pauta, o que não faltava era notícias. O que a gente pode ver, por exemplo, nessa questão daqui, da política que está ocorrendo na América Latina, vemos, por exemplo, a Venezuela, que é tida sempre aí como o bode expiatório de muitas políticas, principalmente aqui no Brasil, de dizer, Brasil vai virar Venezuela, Brasil vai virar Venezuela. Eles estão saindo da crise. A economia deles está bem ainda fragilizada devido ao período de hiperinflação, como pesquisamos aqui nos artigos que nós pesquisamos. Por exemplo, tem um artigo que nós retiramos, principalmente sobre essa notícia da como a Venezuela saiu da hiperinflação, que foi um artigo retirado da BBC, e a gente vê que realmente estão conseguindo, ali, através da dolarização parcial da economia, conseguir sair desse reflexo de hiperinflação, mas com a economia ainda extremamente fragilizada devido a toda aquela destruição daquele período anterior de hiperinflação, na casa dos mais de 100.000%. Mas a gente vê que, por exemplo, a partir da Venezuela saindo desse período dessa crise econômica, a gente já vê, por exemplo, a inflação acelerada no vizinho aqui, nos hermanos argentinos, como no artigo aqui que a gente tirou do Economia.ol, que lá já está havendo esse risco desse aumento inflacionário que faz com que a inflação da Argentina atual se aproxime da inflação da Venezuela, que é a inflação atual, já com essa saída dessa crise. E a gente vai vendo que esse caldeirão aqui da América Latina, ele ainda sofre muito com os reflexos de muitas políticas anteriores. A Argentina teve esses reflexos agora, tanto da questão da guerra, como a pandemia, como, por exemplo, a questão que estava resolvendo com a FMI de um empréstimo retirado por Macri, um empréstimo de 44 bilhões de dólares, que a Argentina solicitou em um momento de crise econômica no governo anterior do Macri, e a gente vai vendo que a América Latina, ele tem todos esses reflexos. Não é uma estrutura, digamos, que consiga andar normalmente. Sempre está tendo esses problemas, essas situações. A gente teve um boom da commodities no início dos anos 2000 até ali meados da década de 2010, mas agora a gente vê que essa situação econômica já começa a se fragilizar novamente. Mas aí o que a gente tem que imaginar é uma América Latina que tem que se unir, porque a América Latina tem estrutura sim, tem gás natural na Bolívia, tem petróleo na Venezuela, tem o trigo na Argentina, tem toda a estrutura, tem as commodities agrícolas do Brasil. E por que não se unir para evitar que ela se quebre novamente? A gente tem que se unir e pensar na América Latina como um grande bloco, porque a partir do momento em que a gente só pensa que o vizinho tem que ser xingado por causa da política, a gente não quer virar Venezuela. Aí a gente pega e acaba recusando um petróleo que agora é muito necessário para o Brasil. Aí o nosso vizinho elegeu um comunista, e agora a gente precisa de trigo, o máximo de trigo possível, que é a base da nossa alimentação, que no caso a Argentina é o maior vendedor de trigo para o Brasil. Mas enquanto a gente ficar com essa visão, essa mentalidade isolacionista
de um lado ou do outro, aí é paciência. Infelizmente, vai ter crise em cima de crise, como o capitalismo gosta. A gente tem mais ou menos o caminho, né? A trilha pronta para isso, né? Essa união ela já pode ser, ela já existe, né? No papel, só não existe na política mesmo, que é o Mercosul. Isso traz muito a questão de um episódio que a gente falou há uns meses atrás. Não lembro se foi esse ano, no final do ano passado, que a gente gravou um episódio falando sobre o Mercosul e a importância dele e como ele é menosprezado, né? Como o Kleber falou, se a gente tivesse uma política de fortalecimento da América Latina, do Mercosul em si, a gente poderia ajudar a Argentina poderia ajudar a gente, como aos outros países que são parceiros do Mercosul, para a gente tentar sair desse caminho, mas infelizmente esse isolamento ele tem aumentado cada vez mais, seja com xingamento, seja com políticas de isolamento e por aí vai, e acaba atrapalhando o desenvolvimento e a retomada da economia na América Latina, né? E é isso que os Estados Unidos e outros países na Europa pretendem ver da gente, né? Engraçado falar de Mercosul, porque a ideia do mercado comum dentro da ideologia do que são os blocos econômicos regionais é justamente essa, não só o apoio econômico, social, mas também o apoio em momentos específicos e políticos, né? Posso falar da questão política também. Então, o Mercosul deixou de ser, e eu vejo esse movimento há mais ou menos 5, 6 anos, deixou de ser um bloco ativo, é um bloco hoje muito mais reativo. Essa cooperação, né, que foi o que o Felipe trouxe, isso está sendo deixado cada vez de lado pelos blocos, justamente pelas questões políticas, né? A economia doméstica de quase todos os países do Mercosul, os integrantes do Mercosul, né, não dos associados, que são o Peru e o Chile, mas as economias estão sendo cada vez mais domesticadas, né? E pouca cooperação, e as taxas aduaneiras dos países também têm aumentado, as relações governamentais, né, entre os próprios membros também está bem balançada. O Brasil já chegou a ser, inclusive, né, no impeachment da presidente Dilma Rousseff, chegou a ser cogitada a saída do Brasil do bloco, porque na leitura do grupo, né, do bloco, foi entendido que o Brasil teve, sim, uma ruptura democrática. Então, o Mercosul deixou de ser, né, falando em questão mesmo de América do Sul, que tem a ver com a América Latina, o Mercosul é um bloco subutilizado, né? Não sei se vocês viram essa notícia que saiu na semana passada, que o Macron, né, que era então um dos candidatos, ele chegou a dizer que ele não vai fazer nenhum tipo de acordo com o Mercosul, justamente para defender a economia local, né, dos franceses. Então, o bloco está, de fato, muito deixado de lado e é visto, inclusive, que Brasil e Argentina é um bloco que a gente chama de pujança local, né? De uma espécie de protagonismo local entre os dois países. Então, existe essa rixa entre os dois e se acorda pouco entre os próprios membros. Com a entrada da Venezuela, que a gente já está aí somando quase 10 anos, a entrada da Venezuela foi um ponto de ruptura muito grande também, quando começou essa conversa. Então, só pegando esse fio de meada, a cooperação entre o grupo, né, o mercado comum mesmo, dentro do que a gente entende como mercado comum, né, que é o mercado aduaneiro, que seria uma cooperação de ajudar mutuamente os países, de fato, caiu por terra já tem bastante tempo, tem uns 6 anos, 5, 6 anos já. E falta esse protagonismo na região, né? Inclusive para negociar com a Venezuela, inclusive para ser essa liderança que conversa com o grupo. Talvez, enxergo, não sei se de modo muito positivo, que o Boric possa ser essa liderança, né, daqui a uns 2 anos, quando ele já estiver familiarizado com a relação de poder dentro, né, no mercado dele mesmo, como no próprio grupo, né. Mais que eles não sejam do Mercosul, mas o Chile e o Peru são associados assim, bem atuantes no Mercosul, chama bastante a conversa para a região. Sem dúvida. E aí, você falou do Boric, e ele tem um desafio bem ingrato no próprio país dele, né? Porque a gente falando sobre economia e de fato a previsão ela não tá boa para ninguém, né? Porque o próprio relatório da OIT diz o seguinte: o desafio perene para as economias da América Latina e do Caribe é superar uma situação estruturalmente caracterizada pela estagnação e pela desigualdade. Esse desafio deve enfrentar a dupla dificuldade implicada por um espaço fiscal reduzido e altos níveis de endividamento. São países que entram na pandemia e saem dela com um endividamento muito alto, principalmente a dívida interna, muitas pessoas se endividando por questões ligadas, por exemplo, como
a gente trocou uma ideia aqui no Podcast Secreto, e aí Podcast Secreto, se você está ouvindo isso agora, saiba que os nossos apoiadores têm acesso ao Podcast Secreto, então apoie, R$4, você vai lá ouvir no grupo secreto. Então assim, a gente falou sobre essa coisa do endividamento para comprar comida. A gente chegou num nível absurdo e extremo. E não só no Brasil, no Chile também a gente está vendo problemas econômicos muito profundos. Saiu a matéria recentemente de que o Chile ele estava chegando pela primeira vez desde 1994 a uma inflação com 2 dígitos. No caso, são 10,5% nos últimos 12 meses. E isso meio que assusta os chilenos e principalmente o próprio Boric, né, que está assumindo agora, né? Inclusive ele mesmo fala que ele tem uma preocupação especial com a inflação, identificando também que muito disso está relacionado à pandemia e à própria guerra na Ucrânia, né? Aumentou a inflação, inclusive a própria projeção da inflação vai aumentar também, mais uma vez, né? Eles estão revendo o que vai acontecer lá para frente. Um índice que é muito importante que vocês saibam, né, ouvintes, é em relação ao índice de preços do consumidor, o IPC. No Chile, ele vai aumentar 4,8% esse ano. Isso quer dizer que isso pode também implicar no aumento da inflação no Chile. Então, o Boric ele tá com essa dificuldade muito forte lá, apesar de, né, e aí a gente precisa levantar também uma questão muito, muito importante. O Boric está cumprindo o que ele falou em relação aos povos originários. Né? Não só os povos originários, mas todas as pessoas que fazem parte das minorias no Chile. Na verdade, eu acho que todo mundo, sabe? Tem uma matéria que foi publicada na Gaúcha ZH, mas que originalmente é da France Press, né, da AFP, que fala sobre como lá no Chile a volta às aulas está sendo um retorno até interessante, né? Porque o sistema educacional chileno está usando cães para aliviar estresse dos alunos na volta às aulas, né? Os cãezinhos estão sendo, né, levados lá para receber os estudantes, enfim, tem até uns trechos de umas falas aqui. Por exemplo, Teresita Valência, de 23 anos, disse o seguinte: eu poderia passar horas abraçando o cachorro, né? Que ela está abraçando o simpático labrador Pepe, né, que fecha os olhinhos enquanto ela passa a mão na cabeça dele. A Teresita ainda fala que me sinto feliz e relaxada, né, é uma coisa bacana. Ai, que bonitinho. Pois é, né, receber as pessoas com... A gente tem uma relação tão, enfim, belicosa em sala de aula que aliviar a tensão é algo interessante, né, necessário para, de certo modo aí... Enfim, fazer com que os alunos eles se sintam um pouco mais abraçados. A sala de aula é um espaço tão violento, né? Enfim. Mas o que eu queria dizer é sobre os povos originários, pô. O Gabriel Boric não esqueceu os mapuches, ele não botou a faixa presidencial e simplesmente virou as costas e foi embora. De fato, existe uma preocupação em redistribuir as terras e fazer com que elas se tornem inclusive produtivas, visando a exploração dessas terras. Na verdade, não vou nem falar exploração, porque exploração quem faz é o homem branco capitalista. A utilização consciente, responsável, carinhosa com a terra que só os indígenas poderiam ter, em especial os mapuches. Quem nos ouve há algum tempo sabe que a gente fez um episódio aqui, falou, acho que foi até do Gabriel Boric, se não foi no dele, foi alguns episódios anteriores, que a gente falou sobre a queda do monumento a um reconhecido genocida no Chile, que aconteceu nas jornadas revolucionárias chilenas, né, que teve toda aquela questão sobre o transporte público, os estudantes foram às ruas. Foi derrubado o monumento a uma pessoa que trabalhou para a morte e expulsão, extermínio de várias tribos indígenas, em especial os mapuches do território chileno. Eu acho que isso é uma volta por cima fenomenal, principalmente lembrando que nós moramos num país que resolveu fazer guerra, em especial o governo atual, aos povos originários, e indígena virou basicamente inimigo número 1 do Estado. Como é que vocês enxergam esse paralelo aí entre o Brasil e Chile, minha gente, em relação a isso? Rapaz, é um negócio que a gente é de se envergonhar, o que está ocorrendo no Brasil, porque a gente vê realmente uma coisa assim que eu acho que não tem nem
nem paralelo. Acho que é algo assim que está se tornando até, digamos, não sei, não tem uma palavra, porque a gente vê de um lado um país que realmente ele quer dar essa oportunidade para os povos originários e cruzando ali para o outro oceano, digamos, a nação voltada para o Atlântico, o Brasil, que está destruindo seus povos originários. A gente vê o que está ocorrendo com os povos indígenas naquelas disputas, não é nem disputas, sendo massacrados pelos garimpeiros ilegais ali naquelas regiões, principalmente na região norte. A gente vê isso. Não é algo que está oculto. Passa ali nos rodapés dos noticiários, porque os noticiários ainda não dão uma preferência tão grande. É aquela notícia de final de texto. Mas é algo para ser aladeado aos quatro cantos, porque é algo que a gente vê, está nítido que está ocorrendo aqui no Brasil. Essa perseguição, essa perda de direitos dos povos originários. E algo que a gente vê é nítido para todos, mas mesmo assim é algo que as pessoas que têm a caneta na mão, que poderiam fazer algo, fecham os olhos. Ficam naquela ideia do que não, isso tem que se integrar de qualquer forma ao meio urbano. Isso tudo para liberar terra, né, para ser explorada, para plantação de soja, pasto e garimpo. É algo que o Brasil poderia utilizar como exemplo, mas infelizmente nesse momento agora de 2022, acho que a gente não está pegando bons exemplos dos vizinhos e, pelo contrário, a gente está se tornando um péssimo exemplo para os outros. A gente está falando de um país onde nessa semana passada uma tribo praticamente inteira, né, uma tribo praticamente inteira de Yanomamis desapareceram, se esconderam por conta de um assassinato e um estupro de uma criança. Então, assim, eu acho que não tem nem comparação com o que está sendo feito no Chile, que a gente está no caminho totalmente inverso do que poderia ser feito, né, do que a gente está falando de tribos que poderiam cuidar do nosso pulmão, cuidar da Amazônia, cuidar da nossa natureza, cuidar até um pouco da nossa agricultura, né? Para eles poderem girarem a economia deles, girarem a nossa economia também. E a gente está jogando isso pro ar. A gente não está preocupado com isso, a gente não está preocupado em preservar o que é nosso, o que a gente tem, em busca de uma exploração que não faz sentido, né? Que só destrói o que a gente já tem, né? Esse estupro de uma menina de 12 anos por garimpeiros é só um recorte da barbárie que os povos originários sofrem no Brasil. Dia 19 agora de abril, né, os indígenas fizeram uma manifestação em Brasília pedindo, inclusive, mais inclusão, mais representação, preservação das terras indígenas. E verdade seja dita, por que os povos indígenas, né, os povos originários, os nativos, de fato, né? Porque brasileiro de verdade, vamos dizer assim, é um indígena, né? Donos dessas terras. Aqui eles já estavam quando chegaram os portugueses, os holandeses, os espanhóis, que é o dono da terra de verdade, os brasileiros natos de verdade, nascidos aqui na terra Brasilis, né? E eles pediram isso, mais representação, mais voz, falar dos direitos deles, né? Como povos indígenas mesmo, como um povo. Na semana passada, eu participei de uma live junto com o Igor de Holanda, que estuda direito internacional, enfim, e a gente estava dizendo, né, que os povos originários podem ser considerados uma nação, que eles têm um costume próprio, eles têm uma forma de viver própria. Então por que a gente não preserva isso? Porque isso é contra, total, o que o capital fala, que é o quê? Produtividade, mais dinheiro, mais lucro, seja do modo que for, como tiver que ser, né? A gente está na monocultura, né? O Brasil é um país que a gente tem 3, 4 safras ao ano, né? Então é um país muito vantajoso do ponto de vista econômico, né? Como um agronegócio mesmo, um agrobusiness. Então por isso que o indígena que fala de preservação da terra, de preservação da natureza, é visto como inimigo, porque ele vai contra todos esses princípios do capitalismo, né? Do homem branco, do homem da cidade, que é justamente esse, de preservação da terra, de respeitar a natureza, de ser parte dela. Agora, uma coisa que é interessante, né? A gente vê muita gente aladeando, índio não precisa de tanta terra, não. Pra que eles querem tanta terra? Pra que essa terra deles? Sendo que a terra é originária deles, né? Das nações indígenas. Mas aí essa mesma pessoa que diz, indígena não precisa de terra, é aquele mesmo que vai lá, pega o carro e plota a bandeira de Israel e diz, aqueles palestinos têm que sair de lá, porque a terra é consagrada para o povo de Israel.
É uma coisa assim meio contraditória, né? E polêmica. Agora sim, eu acho que a Xuxa tem culpa disso, cara. Como assim? Assim, na moral, eu tô falando brincando, mas é sério. Cara, quantos anos nós não construímos e reproduzimos aquela ideia do índio, e eu vou botar entre aspas essa palavra índio, porque não é índio, é indígena. Índio é uma coisa, indígena é outra. Indígena é o povo originário daquele local. Índio foi um termo colocado pelos portugueses porque achavam que estavam nas Índias e chamava todo mundo aqui de índio indistintamente. Quantos anos nós não reproduzimos aquela velha ideia da música da Xuxa, vamos brincar de índio? E no dia do índio, na escola, a gente pintava aquele índiozinho e colocava a peninha na cabeça. Vocês se fantasiaram de índio, minha gente, na escola? Sim, Eu me fantasiei. infelizmente. Eu queria Ainda dar os bem que eu parabéns escapei pra disso. vocês. E eu também, Glória bicho, eu não Tupã. peguei isso não. Eu não me fantasiei de índio. Olha que louco. Agora eu não sei É geração, né? Geração da Xuxa. Você não gostava da Xuxa, é Geração. isso? Mas Kleber, Geração. Kleber é da geração do... Qual é a geração, Kleber? A sua? Rapaz, já tinha passado essa geração da Xuxa quando pintava a cara. Rapaz, eu sou da... nem sei. Acho que Xuxa veio assim, digamos, aquele boom ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Você é da geração do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Cultura. Você é Bem dessa por aí. época, Kleber. Você é mais novo do que eu. Você brincou de índio, sim, ué. Kleber é mais novo que tu? Eu sou Mas mais velho. não, Eu sou mais velho da Kleber nem mesa. se pronuncia. Não, pô, Kleber é mais velho, pô. Eu tenho 42, eu já tô velho. Se eu passar em frente ao museu, o pessoal, tá fugindo, volta aqui. Ah, eu pensei que você era mais novo do que eu. O Pablo é mais novo do que eu, então eu pensei que eu era o mais Pablo velho. aqui é mais novo que você, eu sou o ancião Mas- daqui. Eu sou sou mais novo que você. Eu sou mais novo que você. Você e Catiane. O Catiane lá em São Paulo. Você morava onde quando era criança? Eu morava em São Vicente, na Baixada Santista, que é o Ninho Reaça também. Bem reaça. E Felipe, era onde que morava? Quando Eu era morava em criança? Juiz de Fora quando eu era criança. Ah, cara, Sudeste eu acho tudo. Eu vou ser xenófobo com os sudestinos, né, cara? Eu acho que vocês pegaram muito mais essa coisa do vamos brincar de índio, dessa cultura reproduzida pela Xuxa mais do que a gente aqui no Nordeste. A gente não se fantasiava de índio, não. Mas muita gente se fantasiava de índio, no dia do índio. Eu acho que, eu tô falando As brincando, mas escolas assim, aqui, eu não sei em São Paulo, só te cortando, Paulo. As escolas aqui incentivavam isso. Bom, pelo menos a minha escola, onde eu estudei, escola pública, incentivava isso. Fazia toda uma campanha de fantasiar, que não sei o que, comemorar, tal, relembrar, tinha Sim. isso. Sim, só que a diferença é. E aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha, mas não que isso justifique. A diferença é que eu tinha uma professora do fundamental, né? Que aí acompanhava a gente até a quarta série na época, que ela fazia uma reflexão, pedia para todo mundo sentar e conversar, falava pra gente como as coisas tinham sido, quem eram os indígenas, ela falava da questão dele preservar o meio ambiente. Em São Vicente, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma aldeia indígena, né? Essa aldeia indígena fica num bairro chamado Japuí, e ela falava desses povos originários, né, que viviam lá, que hoje em dia eles estão em menor número, eu lembro de tudo isso. E a gente tinha uma música também que falava, né, eu vou até procurar o nome aqui, porque eu vou deixar como recomendação, inclusive, que falava sobre que o indígena que cuidava da terra. Então, assim, não estou justificando, mas a professora Valéria, maravilhosa, fazia muito esse recorte com a gente. um grande beijo, professora Valéria, onde você estiver. Espero que esteja nos Maravilhosa. escutando. Não, tudo bem, mas eu não queria entrar em guerra com os xuxetes que podem estar nos ouvindo, não. Assim, eu mencionei a Xuxa porque é uma reprodução daquela ideia de que, quando ela fala vamos brincar de índio, ela constrói a ideia de que índio é uma coisa que você brinca. Você não é, você brinca de ser índio se fantasiando de índio. Como é que é se fantasiar de índio? É como ela aparece no clipe daquele famigerado DVD Xuxa Só para Baixinhos. Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por aí vai. Ela de calça jeans com uma camisa, enfim, florida e com cocá, que segundo ela é o cocá de um cacique, né, vamos dizer assim. Eu tô fazendo essa alegoria toda para dizer o seguinte, a gente... Estereótipo. Isso, o estereótipo. A gente construiu uma ideia de um índio cristalizado,
E aí esse discurso todo de que índio não precisa de terra, índio é não sei o que, é justamente essa cultura que cristalizou o indígena como esse indivíduo que vive pelado, coberto de penas e que, enfim, não faz nada da vida. Sendo que indígena é uma identidade em constante transformação. Quantos indígenas hoje em dia não são rappers, não são intelectuais, não são professores, médicos, advogados, engenheiros e por aí vai? Quantos indígenas não estão fazendo carreira no mundo acadêmico? O indígena não é uma coisa cristalizada. E eu acho que essa exploração que a gente tem até hoje, em parte, vem dessa cultura que cristalizou o indígena como se fosse uma coisa, uma identidade imutável, que é essa pessoa que não precisa de terra porque vai ficar pelado sem fazer nada, só atrapalhando o Estado. Eu acho que muito de a gente não conseguir caminhar adiante tem a ver, em parte, com essa cultura construída e reforçada com o vamos brincar de índio, cara. Mas assim, tô fazendo essa viagem toda para dizer o seguinte: a gente construiu uma cultura de exploração do indígena, enquanto no Chile a gente está assistindo um processo de valorização e de resgate dos espaços indígenas no país. Então, de certo modo, a gente fala Mapuche, mas são várias etnias que tem lá, né? São basicamente 10 povos originários. São os Mapuche, Aimara, Rapanui, Diaguita, Atacamenho, Quechua, Cola, Xango, Kawashkar e Yagã. São essas as etnias, ou na verdade os 10 povos originários presentes lá no Chile. E eu tinha mencionado o genocida, né, que teve a imagem derrubada lá no Chile, nos protestos. Ele era o Manuel Baquedano. Ele foi quem fez esse expurgo indígena lá no Chile. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Antes de mais nada, gente, vamos bater palma pro Pablo, que falou o nome das 10 tribos aqui e nem gaguejou, né? Merece palma ou não merece, Cara, Kleber? ele merece. Tá de parabéns, tá? Tá de parabéns o rapaz. Muito obrigado. Eu treinei em casa durante uma semana. Fez o dever de casa direitinho. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, até nessa questão da retomada, né, do reconhecimento, da devolutiva para esses povos originários, é essa movimentação econômica, né? Isso lembra muito a questão do fortalecimento econômico na região, né? Eles podendo produzir, eles podendo desenvolver de acordo com a cultura deles, de acordo com o que eles estão acostumados, eles vão desenvolver a economia local e isso fortalece a economia em pequenas células que vai aumentando e se torna uma onda e vai fortalecendo a economia geral. Isso é muito importante, a gente precisava muito disso, que isso se replicasse não só lá, mas aqui também em todos os lugares, né? Essa estabilidade que realmente a América Latina precisa. E a gente lembra também um detalhe, aqui no Brasil essa estabilidade econômica fica aí atravessada por causa da política. Mas a gente lembra também que a Colômbia, por exemplo, vai ter um processo eleitoral. E lá na Colômbia, o candidato da esquerda, Gustavo Petro, ele está na liderança, ali com uma margem 5% à frente do segundo colocado. E lá uma coisa bem complicada, porque ele,
por exemplo, tem uma imagem bem emblemática, que ele vai fazer o discurso e tem policiais com aquele escudo balístico, aquele escudo que eles usam para segurar disparos de arma de fogo, ou seja, demonstrando aquele clima de instabilidade que está ocorrendo dentro desse processo eleitoral colombiano. E isso um reflexo do que pode ocorrer aqui no Brasil, infelizmente, que a gente vê as hostilidades já começando a ocorrer. Ocorreu, por exemplo, agora, essa lá no próximo, foi na sua terra, né, Felipe, que foi na minha cidade natal, Juiz de Fora, que aconteceu ontem. É que o pessoal foi recepcionar Lula e tinha os bolsonaristas e os bolsonaristas incitaram a polícia. Um policial pegou um escopeta e ficou apontando para o pessoal assim, do nada, assim, gratuitamente. Simplesmente o cara pegou a arma e ficou apontando. Isso aí é o que? Agora estão cerceando o direito das pessoas de poder se manifestar politicamente. Realmente agora virou ditadura o Brasil. É algo que a gente vai ficando preocupado, porque nem começou o processo político aqui no Brasil. A eleição não começou ainda, de estar ali passando da propaganda e dos políticos estarem fazendo um comício dizendo vote em mim, que quando começar isso aí realmente vamos ver uma polarização dramática aqui no Brasil, porque se em 2018 teve já aquela polarização, agora estamos vendo uma polarização com radicalismo, e esse radicalismo da direita é um radicalismo nocivo, um radicalismo que eles querem destruir, matar, perseguir e ameaçar, e que o que eles estão tentando fazer, ameaçar. Ainda a respeito dessa violência, né, desse cerceamento de liberdade de expressão, uma informação até meio que de bastidor, a agenda do Lula, né, como candidato, o ex-presidente como candidato agora ao governo, ela só pôde ser divulgada ontem de manhã, quando ele estava chegando em Juiz de Fora, ou no mais tardar, no final da noite de terça-feira, porque por conta de ameaças. Ele já estava recebendo ameaças de grupos bolsonaristas que moram em Juiz de Fora, que são em Juiz de Fora, estavam ameaçando matar o Lula em Juiz de Fora por conta da visita dele. E detalhe, Juiz de Fora é uma cidade governada por uma prefeita petista, que é a Margarida Salomão, que foi reitora da UFJF. Então, assim, o clima ele está muito tenso e ele tem se escalado cada vez mais nos últimos tempos aí por conta dessa eleição desse ano. Houve um episódio na semana passada aqui em Campinas, aqui em São Paulo, em que o carro do Lula foi alvo de bolsonaristas, né, de um grupo bolsonarista. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, mas o carro dele foi atacado. Então, assim, né, ele anda com escolta, porque todo ex-presidente tem esse direito, e aí conseguiram dispersar os manifestantes, porque eu vou chamar de vândalo, né, quando você tem manifestar é uma coisa, né? Você tentar vandalizar é outra coisa. Então, houve um protesto desse tipo aqui em São Paulo, em Campinas, né? Que é reduto também bolsonarista, enfim. Mas, Kleber, eu acho que você é bem otimista, porque eu vejo essa divisão no Brasil e assim, há muito tempo. Tanto que quando... E eu acho que isso, na verdade, já falei isso uma vez aqui, vou voltar a dizer de novo. Eu vejo esse movimento de camadas que antes não eram ouvidas, camadas mais pobres, principalmente, eu chamo isso de levante. Levante mesmo, no sentido estrito da palavra. Porque as pessoas que são saudosas a outroras em que o Brasil... que a camada mais pobre não tinha acesso à informação, né, que não tinha a leitura social do que a gente tem hoje, econômica, essa galera está conseguindo acessar as universidades e está conseguindo ter voz também. Então, não vai voltar a ser como era antes, né, não vai voltar a ser como os grandes conservadores, né, querem que volte a ser, que continue a ser, né, que aquele privilégio seja mantido. Então é um levante que não tem volta. Essa polarização, ela não é benéfica para o Brasil, mas eu vejo ela de um olhar até um pouco otimista, que significa que a gente está conseguindo fazer uma leitura social melhor. Talvez as próximas gerações já não tenham um embate tão grande assim, né? Agora eu que estou sendo otimista. Mas a leitura do que o Brasil, como o Brasil é desigual, né? Foi uma conversa que a gente já teve aqui. Isso é indigesto. A gente não tem que se acalmar, não tem que achar que isso é normal. Que normalizar a barbárie, já dizia Hannah Arendt, normalizar a barbárie é o que banaliza o mal, né? Que banaliza a fome, banaliza a violência, banaliza a morte de crime de homofobia,
normaliza a morte de mulheres por serem mulheres, feminicídio. Então, eu acho que isso é um movimento, do ponto de vista, né, um pouco mais otimista, muito bom. Porém, a gente tem que ter cuidado, né, porque os extremos estão aí, estão à solta, né, e são revanchistas, muito revanchistas. E é tão a temeridade mesmo as eleições, principalmente por causa da atuação desses indivíduos. Eu não sei se, por exemplo, a gente poderia esperar que nos próximos meses aumentasse essa coisa da atuação de milícias armadas pró-Bolsonaro. Eu não sei se isso seria terrorismo nosso, né? Ou terrorismo meu que estou falando esse tipo de coisa. Mas existe um risco muito grande de que essa violência ela não seja apenas, vamos dizer assim, o caso de um policial que levantou uma arma e tal, não, mas a presença de pessoas organizadas fazendo isso. Eu lembro muito da questão das eleições de Mussolini na Itália na década de 20, pô. Os camisas negras, eles foram nas urnas, nos locais de votação, e eles simplesmente espancavam pessoas gritando, isso é por você não ter votado no partido fascista. Às vezes a pessoa até votou no partido fascista, né? Ou nem falou em quem tinha votado, mas eles faziam aquilo ali para demonstrar força e intimidar os outros eleitores para que eles não pensassem em não votar em outro tipo de gente, que não fossem os fascistas. Eu não sei se isso pode acontecer novamente, até porque sou eu mesmo quem falo aqui que história não se repete. Ela pode até repetir, mas ela acontece da primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa. Isso quem diz não sou eu, é o bom e velho Karl Marx. Então assim, que a história vai se repetir, eu acredito que não, mas que esse tipo de estratégia pode ser, algo parecido pode ser praticado, isso é um risco muito grande que a gente pode estar correndo. Kleber mencionou as eleições na Colômbia, tem mais um agravante, viu, bicho? A Colômbia, minha gente, é um histórico enorme de luta do poder paralelo contra o governo, né? Ou às vezes a relação entre esse poder paralelo com o governo. Mas lá na Colômbia tá rolando uma guerra entre o governo colombiano, em especial o presidente da Colômbia, Ivan Duque, contra o Clã do Golfo, ou como eles chamam lá, Autodefensas Gaitanistas da Colômbia, AGC. Eles inclusive chegaram a prender um dos líderes, né, que é o Dario Antônio Úsuga, mas a AGC está preparando um contra-ataque contra o governo, e isso pode derramar muito sangue na Colômbia nos próximos dias. Então não é só a eleição não, né? O caldeirão ainda está mais apimentado com esse tipo de coisa que pode levar muita gente aí a óbito na Colômbia. Enfim, para fechar, a gente tem aqui na pauta uma notícia que é a mulher que sofreu aborto espontâneo condenada à prisão em El Salvador, né? A história de uma mulher que foi presa, condenada à prisão porque teve um aborto espontâneo. Catiane, o aborto continua sendo um tabu em nosso país e em diversos outros na América Latina. Você acha que a gente tem alguma esperança nos próximos anos ou casos como esse vão ser recorrentes, hein? Pablo, falando em América Latina, o Brasil, né, bom, eu vou fazer primeiro o recorte local, né? Eu lembro que a gente local que eu digo América Latina. Eu lembro que no episódio do Boric a gente chegou a falar sobre a questão do que ele trouxe, né, na campanha dele, e ele mencionava a questão da descriminalização do aborto, na Colômbia já é, né, então trouxe alguns temas que até para um país católico como a Colômbia, um país cristão como a Colômbia, um tema que teve uma aceitação muito grande, assim, né, no sentido dos eleitores dele, né, pode não ter concordado, mas teve uma aceitação boa. Aqui no Brasil, o Lula, eu acho que vocês devem ter acompanhado essa notícia, se não acompanha eu vou trazer, o Lula mencionou em um dos discursos que ele fez, que estava fazendo, eu não lembro agora o local, mas ele fez uma menção leve sobre a descriminalização do aborto como uma questão de política pública, e ele foi arduamente criticado. Lembra que eu falei, eu não sei se vocês ouviram esse episódio, se não ouviram, recomendo voltarem lá e escutar, que eu disse que o Brasil, a esquerda, a velha esquerda brasileira, não abordava temas como esse, e o Lula fez o teste. Conclusão, foi extremamente criticado, até dentro da própria esquerda. Então, a descriminalização do aborto é ainda um tabu aqui na sociedade brasileira. Quem acha que o Brasil é um país, né, extremamente avançado para falar de política pública, principalmente contra direitos reprodutivos da mulher, está muito enganado. A gente está saindo atrás de vários países como a Argentina, Colômbia, Uruguai e até o Chile. Então, assim, esse assunto, né, essa pauta, falar de descriminalização do aborto, fala também da questão da saúde da mulher, né? Porque quem faz aborto
vai continuar fazendo aborto. A grande sacada é saber que essa mulher vai chegar a óbito, pode chegar a óbito fazendo esses abortos clandestinos. E aí a gente tem o outro extremo, né, que em El Salvador, uma mulher que ela sofreu um aborto espontâneo, ela foi denunciada pelo próprio hospital, né, de que as condições do aborto eram suspeitas para os médicos. Ela foi denunciada, foi encaminhada para a polícia e ela foi presa. Ela ficou presa por 2 anos e houve a condenação dela, né, a mais 30 anos de cadeia, porque eles acusaram essa mulher de ter provocado um aborto. Então isso para mim, assim, eu digo por mim, né? Obviamente que eu não falo em nome de outras pessoas, mas que podem ser representados ou se ver representado pela minha fala. Eu acho isso extremamente cruel com as mulheres. Eu acho que o Estado determinar que uma pessoa vai ficar 30 anos dentro de uma penitenciária por ter, segundo ele, provocado um aborto, por ter decidido sobre o seu corpo, sobre a sua vida, é extremamente cruel, né? Então, quando a gente começar a tratar assuntos de saúde pública, né, de políticas públicas, principalmente de direitos reprodutivos, desse modo, a gente vai continuar lendo notícias como essa, infelizmente. Sem dúvida. E o caso, tem os dados na matéria, né, dizem que em El Salvador, entre 2000 e 2014, 49 mulheres foram condenadas por crimes relacionados à criminalização do aborto e as autoridades denunciaram outras 250 por terem feito aborto. É criminalizando uma coisa que é assunto de saúde pública, né? Exatamente. E até pegando um parâmetro, eu sei que a gente fala de América Latina aqui, mas que houve, não sei, da Suprema Corte dos Estados Unidos que vazou, né, um documento em que um dos ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos questionava a questão do aborto no próprio país. Né, e viralizou, até se vocês não chegaram a ver, eu recomendo que vocês vejam, hoje atual, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, ela questionando um dos ministros sobre alguma lei no país em que ele conhecesse, já que ele é o ministro, né, ele é o guardião da Constituição norte-americana, se ele conhecia alguma lei dos Estados Unidos em que o homem, que o Estado ditasse sobre o corpo masculino. E ele ficou numa saia justa, assim, super, né, super sem graça sobre o assunto, porque não tinha. Então, é um assunto muito polêmico, né, então a gente, até o que eu tô falando mesmo, né, que até a própria esquerda se dividiu quanto à questão do pronunciamento do Luiz Inácio Lula. Então, é um assunto que ainda é visto como tabu e ainda é visto de um modo muito, eu acho, na minha opinião, sou pró-vida, e falta um pouco de leitura referente ao pensamento de Estado mesmo. Então, quem vai abortar, ou quem tem o desejo de abortar, ou quem opta por abortar, vai vai realizar esse aborto. Agora a questão é, quem é que vai ter condições de procurar uma clínica que realize esses abortos, né? Então, é um assunto, de fato, que a gente precisa trazer como discussão, inclusive até dos ambientes mais progressistas, porque a reação que se teve da fala do Lula mostra que o Brasil está despreparado para essa conversa, infelizmente. Pois é. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, pra gente ficar mais íntimo, pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto tá ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Ok,
Ok, chegamos à reta final da nossa gravação, é hora das nossas indicações, é o momento em que a gente vai sugerir aos nossos ouvintes, né, alguma coisa para ouvir, assistir, ler, seja lá o que for, e é também um quadro dedicado, né, Felipe, aos nossos apoiadores. Com certeza, Pablo, a gente dedica este momento das indicações aos nossos queridos e amados apoiadores. Eu vou abrir a listinha aqui, ó, para ler os novos apoiadores que nós temos aqui. Temos 2 essa semana. Vou dedicar para Adriana Monteiro Santos e para o Emílio Bertoldo Santos, que são os nossos novos apoiadores. E também vou dedicar aqui para Carolina Ié. Então as indicações dessa semana vão especialmente para a Adriana Monteiro, o Emílio Bertoldo e a Carolina Ié. Beleza. E você que nos ouve, fica o convite, torne-se apoiador e tenha seu nomezinho falado aqui. Você que nos acompanha a cada semana, curte nossos papos e tal, lembra aí de se tornar apoiador por apenas R$4 mensais, lá no apoia.se/historiante, para assistir, inclusive, os nossos minicursos, né, Kleber? Saiu aula nova lá do minicurso, né? Isso mesmo. Foi uma aula excelente sobre fontes históricas que já vai estar disponível. Mas foi excelente porque você tá nela ou porque é excelente mesmo? É porque é excelente mesmo, com muito conteúdo. Para quem está estudando história, para você que já é formado em história, mas quer conhecer mais sobre fontes históricas, você pode se tornar um apoiador e curtir essa aula, que foi uma aula excelente. E vai vir muitas outras aulas. A gente já está aqui até com o mural, eu tô olhando aqui já o cronograma, e vai ter muitas novidades aí no curso de escrita da história. É isso aí, o Kleber ele é bem metódico. Você chega na casa dele, essa área de trabalho dele na casa é cheia de post-it na parede. Imagine aí, vários post-its assim na parede com várias coisas que a gente planeja fazer. Pois é, então é isso. O nosso minicurso A Escrita da História é dedicado aos nossos apoiadores. Você que nos ouve pode participar, assistir nossas aulas sendo apoiador. Vá lá e não perca essa oportunidade. Vamos lá, quem é que quer começar com as indicações? Ninguém. Eu começo. Silêncio no estúdio. Eu sempre fico por último, né? Os meninos começam. Hoje eu posso começar. Começa aí, Catiane. Bom, eu já vou então pegar o fio da meada aqui da questão que eu falei da descriminalização do aborto. E eu vou indicar o filme que está sendo comentado, inclusive, nesse caso da Suprema Corte norte-americana, que é o filme que originou a questão da descriminalização do aborto em 1973, que é o caso Roe contra Wade. Está disponível na Netflix. Recomendo que vocês assistam. É muito legal, assim, passa um recorte bem legal sobre essa lei, né, que as leis dos Estados Unidos levam o nome dos envolvidos. Então, o caso Roe contra Wade é muito legal. E dicas para vocês ouvirem de músicas, eu vou trazer uma música Até Quando, que é do Gabriel o Pensador, que nos convida um pouquinho a questionar as coisas que acontecem de fato na sociedade, de modo mais ativo, né? Menos passivo, mas muito mais ativo. Eu acho que vai muito muito corroborando o que a gente já falou aqui sobre a questão de eleição esse ano, do que a gente espera de Brasil, né? E dos desmandos que a gente já está vendo aí no Brasil. Então eu acho que essa música é bem legal para inspirar a galera. E saindo um pouquinho de estereótipo, mas eu acho que a mensagem é bem tranquila, assim, eu gosto, de homenagem aos povos nativos, eu vou recomendar a música do Baby do Brasil, que é Todo Dia Era Dia de Índio, tá? Então fala um pouco sobre a relação de como o indígena chega a ser visto hoje como uma data comemorativa, mas que na verdade o ano todo dele, né? Que a gente deveria ter um olhar muito mais amoroso e atento às causas indígenas, né? Que são os brasileiros de verdade. Não que a gente seja de mentira, mas são os nativos, que são os primeiros habitantes que aqui estavam quando os colonizadores chegaram. Bom, eu vou fazer minhas indicações então. No final de semana passado, esse final de semana agora que foi Dia das Mães, na semana passada, eu indo pra casa, eu baixei no celular pra assistir uma coisa que fez eu passar vergonha dentro do ônibus, que foi o especial do Chorão, que eu não tinha assistido ainda. Mas por que fez você passar vergonha? Porque eu comecei a chorar, cara, dentro do ônibus, assistindo o especial do Chorão na Netflix. Quem viveu o começo dos anos 2000, ali era adolescente, pegou muito a época do Charlie Brown Jr., né? E o Chorão, que era o vocalista, ele faleceu, tudo.
E saiu um especial dele na Netflix, Chorão, Marginal Alado, que pega depoimentos de pessoas que tocaram com ele, de amigos, familiares, e conta um pouquinho da história dele, e deu ali um pouquinho de saudade da minha adolescência, e eu comecei a chorar dentro do ônibus assistindo o especial. Tenho estado meio emotivo nos últimos tempos. Eu estou rindo com todo respeito, viu? Oi? Eu estou rindo com todo respeito. Ah, não, tá bom, não tem problema não. Dessa vez passa. Dessa vez passa. Felipe, eu posso te contar um caos? Pode contar. Não sei se o Pablo vai contar. O Chorão, ele mora, nasceu, né, foi criado, ele não morava, né, ele chegou a vir para São Paulo depois, mas ele era do Canal 5. Em Santos as pessoas se localizam por canal, tá? Só para explicar um pouquinho. Então ele era um cara que vivia andando de skate com a molecada, era uma pessoa super acessível, assim. Então, na minha adolescência, eu não valorizava em nada, porque era uma coisa tão corriqueira. E hoje, quando as pessoas falam do Chorão, eu fico relembrando isso. Cara, uma pessoa que, sabe, você passava, via. Uma pessoa que cumprimentava todo mundo. Então, ele, de fato, era uma pessoa muito legal, muito acessível, assim, para todo mundo. Era um cara de um coração muito grande, assim, bem legal. Não tinha esse nariz em pé como muitos artistas e filhos de médicos têm, né, que você falou. Uhum. Ele era um cara bem legal. Dá gosto de ouvir isso, sabe, assim, e dá pra ver isso muito no especial. Embora o Chorão ele tenha brigado com Marcelo Camelo dentro de um aeroporto, tenha dado uma treta entre os dois ali, mas assim, eu consigo amar os dois, entendeu? E é um especial que tá muito bonito e mostra muito isso, a humanidade do Chorão, sabe? Como ele era acessível, como ele era da galera, qual o pensamento dele lá no começo dos anos 2000, como ele pensava o mundo, né? Como ele abordava os problemas sociais ali naquela época. É bem interessante, vale bastante a pena assistir. Eu vou indicar de música, uma música que a gente postou no Instagram do Historiante essa semana, que é o Açúcar e com Afeto, do Chico Buarque e da Nara Leão. Tem todo um debate ali né, a respeito do cancelamento da música, tudo que a gente fez na postagem. E eu vou indicar também uma música chamada Motor, que está uma versão ao vivo do Chico Chico, o filho da Cássia Eller. Eu vou dedicar essa música até para a Lídia, que ela comentou comigo no Instagram. Eu postei a música no meu Instagram e ela comentou comigo no privado, falando, eu gosto dessa música, eu ameacei ela. Falei assim, não indica que essa música é minha essa semana. Eu acho que até por isso que ela não compareceu na gravação hoje, brincadeira. Mas aí ficam as minhas indicações. Especial do Chorão no Netflix, Chorão Marginal Alado, Motor do Chico a Chico e Com Açúcar e com Afeto do Chico Buarque. Ok. Eu vou indicar que a série Undone do Prime Video, né? Espero estar falando corretamente o inglês. Undone. É uma série que já está na segunda temporada e que ela brinca um pouco com a nossa noção de tempo e espaço e fala um pouco da jornada de uma jovem que busca... Enfim, ela perdeu o pai muito cedo, tem uma história muito triste na família dela, é a Rosa Salazar. E ela vai tentar, enfim, consertar o passado. E é uma reflexão interessante que a série faz, né? Será que se tivéssemos o poder de consertar o passado, nós teríamos, ou de certo modo, nós conseguiríamos fazer com que o futuro fosse melhor? Ou o presente fosse melhor do que a gente já tem, ou a gente ia cagar tudo e fazer tudo errado. Então é uma série que eu gostei muito de assistir na primeira temporada. Na segunda temporada agora superou minhas expectativas. Eu gostei muito de assistir e eu recomendo, tá? Rosa Salazar não é o nome da personagem, é o nome da atriz, Rosa Salazar, uma atriz muito boa, inclusive. Gostei muito da interpretação dela, ela interpretava a Alma, né, a personagem principal. E, enfim, assistam, vale a pena, muito bom a primeira e a segunda temporada. Não vou falar mais nada porque aí, mais do que isso, é spoiler, né? Vou sugerir também um filme argentino chamado Filho Protegido. Eu confesso que eu fiquei meio dividido em relação a ele. É um filme do Sebastián Schindel, roteirizado pelo Leonel D'Agostino e estrelado pelo Joaquim Furiel. É um filme de suspense, de
de horror, não é de terror, é de horror, e que fala um pouco sobre... É um suspense psicológico, né? Fala um pouco sobre a vida do pintor Lorenzo, que começa a sair do controle quando ele acha que a esposa tá tentando distanciar ele do filho. Eu fiquei meio dividido em relação a esse filme, mas eu sugiro para que você, ouvinte, diga depois o que é que você achou. Manda mensagem aí para ver se eu deixo de ficar dividido e assumo um lado, se eu gostei ou se eu não gostei. Mas eu fiquei um pouco perdido, ou eu não tenho a capacidade intelectual suficiente para compreender o final do filme. Para nossa playlist, eu vou indicar a música Primavera, de um duo chamado Ainda. Eu acho que eu já sugeri esse duo aqui anteriormente, né? Ele é liderado, o composto, né, pela Esmeralda Escalante e pelo Iago Escrivá. E essa música é um duo que ele faz com um dos cantores, compositores latino-americanos mais fantásticos e maravilhosos que eu já ouvi, que é o Jorge Drexler, lá do Uruguai. Ele é uruguacho. Muito bom. A outra música é uma música meio carimbada aqui no Geopolítica, que é a música Latinoamérica, do Calle 13. Música muito boa e que vale a pena ouvir quantas vezes você quiser. O Calle 13 é também um duo, né? E o estilo de música é um rap alternativo, um pop latino. Eles são originários de Porto Rico e apoiaram, inclusive, o Gabriel Boric nas eleições chilenas. Bom, é isso. Manda brasa, Kleber Roberto. Eu tinha até colocado aqui um livro, mas eu pensei, não, vou modificar. Tá todo mundo colocando filme, tá todo mundo colocando séries. Então, eu vou novamente aqui, vou fazer, acho que eu não sei se eu já fiz essa indicação anteriormente, mas que é a indicação de uma, eu não sei nem se seria uma série documental, que essa série, ela se baseia nos latinos, que eles foram para os Estados Unidos e lá eles começaram a praticar o skate, levando o skate para lá, e aí começa a sofrer com racismo. E esse documentário, ele é Praça do Skate, a primeira pista de skate da América Latina, que vai falando sobre essa primeira pista, a construção, os personagens, o primeiro campeonato que vai ocorrendo. E aí a gente vai vendo exatamente toda essa construção do esporte aqui na América Latina. E toda aquela questão também que vai envolvendo a questão do movimento dos skatistas com relação a isso, ao esporte. E para as minhas indicações, deixa eu ver se abriu aqui novamente o meu roteiro, vou indicar aqui duas músicas, uma música do Soulfly, Superstition, que essa música ela se baseia exatamente nas pessoas que utilizaram superstição, principalmente contra povos indígenas, para impor a sua vontade, indicando que aquela superstição era algo ruim e por isso deveria ser exterminada. E a outra música é For Tomorrow, da banda Xamã, que essa música é como se fosse uma despedida, e ela tem também uma pegada voltada para os povos indígenas, com todos os toques instrumentais, e vai falando como se fossem rituais religiosos também indígenas, e fala como se fosse uma despedida. Estou aí deixando minhas indicações nas pressas porque eu não sei se minha internet vai cair novamente, mas aí está aí para vocês. Ok, então chegamos ao final da nossa gravação com muita alegria, sorriso nos olhos e no coração. Foi muito bom estar na sua companhia nessa 1 hora. Nós ficamos por aqui, um grandíssimo abraço, e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau sem feijão e sem arroz. Medo de gritar, né? Isso aí, pode.